No século XIX, em 1830, uma moça, membro de uma igreja holandesa, ela teve uma visão, e dessa visão surgiu uma doutrina que incomoda muito, porque é uma doutrina que não é bíblica, mas as pessoas, como não vão conferir as escrituras e saem acreditando em qualquer pessoa, naquilo que elas dizem, porque sonharam, porque viram, acreditam, muitas pessoas acreditam num arrebatamento secreto, que um dia os cristãos serão tirados e o mundo continua vivendo e a coisa continua andando. Jesus não voltará secretamente. Existem pelo menos 3 denominações que acreditam. Uma que Jesus já voltou em 1844. Outra que acredita que Jesus voltará num dia e ninguém vai perceber, só vão perceber depois a ausência. E aí, isso gerou uma série de livros que se tornaram filmes, chamado Deixados para Trás, onde as pessoas, elas estão, um dos filmes que tem, a pessoa está dentro do avião e de repente, algumas pessoas, inclusive o piloto é arrebatado e vai embora secretamente, e aí quem é que vai descer o avião e a vida continua e as pessoas vão ter que viver com essa ausência? A ciência vai dizer, foram os extraterrestres que abduziram. Mas isso não tem base bíblica. Você não encontra um único versículo na Bíblia que diz que haverá um arrebatamento secreto de cristãos. Mas você vai encontrar muitos textos, como esses que eu citei para vocês, que a vinda do Senhor Jesus vai ser em glória, em grande poder, vai ser audível e vai ser inconfundível. O Senhor Jesus já veio uma vez humilde, nasceu numa manjedoura, viveu numa cidade pequenininha chamada Nazaré, e realizou o seu ministério durante apenas 3 anos, junto com 12 homens simples, lá na Judéia e lá na Galileia, mas isso foi a primeira vinda dele. Quando ele fala a respeito da segunda vinda, quando ele sobe aos céus, os anjos dizem para os apóstolos, por que vocês estão olhando para o céu? Vão cumprir a missão de vocês, porque um dia, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, vocês também verão ele descer. Só que nesse dia, ele não virá apenas para 12 homens, nesse dia ele não virá apenas para a Judéia e para a Galileia, nesse dia ele não virá apenas para o Oriente, mas nesse dia ele aparecerá no céu sobre as nuvens, com poder e glória, e ele sairá do Oriente e aparecerá no Ocidente como um raio, como um relâmpago, todo olho verá. Jesus voltará. Você está preparado? Qual vai ser a sua reação nesse dia? Aonde você estará? O que você estará fazendo? Jesus virá e todo olho verá a face do Senhor, todo olho verá a sua glória, todo olho verá, porque será inconfundível. Ele não veio ainda, pode ter certeza, porque quando ele vier, ninguém mais duvidará da existência de Deus, da existência do seu Filho, e do Evangelho, e do poder de Deus, e de que houve oportunidade para a salvação. Alguns creram, outros não. Para aqueles que creram, a vida eterna com Deus. Para aqueles que não creram, a punição eterna diante de Deus. Mas não da presença doce e graciosa, mas da presença justa e irada de Deus contra o pecado e contra aqueles que praticaram o mal. Jesus virá com poder e grande glória. E é isso que Jesus está nos ensinando nesse texto, e é isso que nós precisamos considerar, que quando esse dia chegar, nós precisamos estar prontos. O apóstolo Paulo, preparando a igreja de Tessalônica, lá no capítulo 2, no capítulo 1 da segunda carta, dos versículos de 7 a 10, ele diz, e vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e de toda a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, crerão nele naquele dia. O Senhor Jesus virá, você está preparado? Ainda, o livro de Apocalipse, no capítulo 6, dos versículos 12 a 17, diz,
Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O céu se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele, e quem é que pode suster-nos? O Senhor Jesus virá. Você está preparado? Porque nesse dia a diferença entre vida e morte é se você acreditou no amor de Jesus por você, se você recebeu a oferta de salvação pelo Evangelho. Então a primeira parte desse texto, Jesus fala sobre isso. Ele fala que Ele voltará, algo que é confirmado tanto pelos profetas do Antigo Testamento, quanto pelos escritos do Novo Testamento. Jesus voltará. Quando Jesus voltar, qual será a primeira ação do Senhor Jesus? A palavra de Deus nos ensina, e Jesus fala sobre isso, a partir do versículo 30 e 31, quando o Senhor Jesus voltar, a primeira atitude dele será reunir e revelar o seu povo. É interessante que há um movimento em toda a Escritura, que mostra que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque por mais incrível que isso pareça, os homens que são racionais não entendem que eles foram feitos para Deus, que quando eles se afastaram de Deus, a vida deles foi desorganizada, foi desconfigurada, e esse mundo entrou em ruína, e a única maneira de consertar isso é quando o homem volta para Deus. O homem racional não entende isso, mas o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8, ele diz que toda a criação, ou seja, tudo aquilo que não é racional, todos os animais terrestres, os animais marinhos, as aves que povoam o céu, todas as criaturas de Deus, por mais que não pensem, por mais que não sintam, toda a criação, é o que Paulo diz, geme e aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque aquilo que os homens racionais não sabem, a criação toda sabe, tem absoluta certeza de que o cativeiro em que ela está, dessa desconfiguração, desse mundo arruinado, só vai acabar quando o Senhor Jesus voltar, e quando o Senhor Jesus revelar o seu povo. Vejam isso em Romanos capítulo 8, dos versículos 18 a 23, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós. Ou seja, até aqui ele não estava falando de seres humanos, ele está falando da criação mesmo, de tudo o resto além de nós. E ele diz, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Paulo está dizendo, eu não vejo a hora do Senhor Jesus voltar. Mas não só eu, tudo que Deus criou. Infelizmente alguns homens que se dizem racionais, eles não estão nem aí para Deus. E eles não entendem o que está errado nesse mundo. Mas até o seu animalzinho de estimação dentro da sua casa, até a plantinha que você coloca água, até esses seres que não se movem, eles sabem o que está errado na criação. Eles sabem o que está errado no mundo. O que está errado é que Deus criou um povo para ser seu e esse povo se rebelou contra ele. O que está errado é que o homem tenta construir um caminho para Deus, quando Deus já construiu um caminho até o homem. O que está errado é que o homem acha que ele pode merecer Deus, quando Deus ofereceu para ele favor e graça. O que está errado é que o homem espera qualquer outra coisa, mas não espera a vinda do Senhor Jesus. Mas a criação aguarda e geme,
a expectativa por ver a revelação dos filhos de Deus. E Jesus diz para os apóstolos: quando eu chegar nas nuvens com poder e glória, ao som da trombeta, eu vou enviar os anjos, e os anjos vão reunir todo o povo de Deus. Se Deus nos permitir esse privilégio, Apocalipse diz que aqueles que estiverem vivos, no abrir e fechar de olhos, serão transformados sem passar pela morte. Veja que bênção. E nós seremos reunidos com uma multidão de santos que virão com o Senhor. E que depois de reunidos todos nós juntos, nós vamos receber o corpo que a terra, o mar e o fogo vão devolver. Mas não aquele mesmo corpo destruído pela corrupção, mas um corpo absolutamente transformado à semelhança do corpo de Cristo. E juntos, reunidos nas alturas, junto com um Deus cheio de poder e glória, nós veremos o Senhor com o sopro da sua boca destruir o homem da iniquidade e lançá-lo juntamente com Satanás, com os demônios e com todas as almas daqueles que morreram sem se dobrar diante do Senhor, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Que Apocalipse diz: essa é a segunda morte, é a morte para a eternidade. O Senhor Jesus diz que o segundo ato dessa vinda gloriosa dele é reunir o seu povo, é ajuntar o seu povo, é colocar todo o seu povo debaixo dos seus braços amorosos, é juntar. Os anjos falam isso. Ele diz, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Todo o povo de Deus será chamado. O Senhor Jesus voltará. Você está preparado? Você vai ser chamado junto com esta multidão do povo de Deus? Hoje é um dia para você se arrepender dos seus pecados e render a sua vida ao Senhor Jesus. Porque esta é a única oportunidade de se ajuntar a esse povo. É por uma rendição sincera ao Senhor Jesus, que nos comprou com o sangue dele lá na cruz do Calvário. Jesus voltará. A Bíblia toda fala sobre isso. Esse é o assunto mais falado em toda a Bíblia. A volta do Senhor Jesus é anunciada em toda a Escritura 2.400 vezes. Vocês acham que isso é por um acaso? A menção à volta do Senhor Jesus em 66 livros acontece 2.400 vezes. Você acha que isso é por um acaso? Não é. Não é. E hoje você está ouvindo isso. O Senhor Jesus virá. E a vinda dele significa alívio para os angustiados e atribulados. A vinda dele significa a conclusão da obra da redenção. Ele nos salvou. Ele pagou pela nossa redenção lá na cruz do Calvário. Ele prometeu que um dia viria. E quando ele voltar, encerra-se essa história. Porque nós seremos salvos e reunidos ao Senhor por toda a eternidade. É o triunfo final do Cordeiro que foi morto sem abrir a sua boca. É o triunfo daquele que foi contado entre os transgressores. É o triunfo daquele que morreu, se entregou por nós e foi humilhado na cruz. É o triunfo daquele que subiu ao trono, à mão direita de Deus Pai, e aguarda para um dia vir e julgar os vivos e os mortos. É o triunfo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o encontro da igreja com o seu Salvador. Irmãos, você pode se ocupar com muitas coisas, na vida da igreja e fora da igreja, no que comumente a gente chama de vida secular, mas deixa eu dizer algo para você: nenhuma ocupação nossa pode tirar do nosso coração essa santa expectativa pela vinda de Jesus. Nenhum desejo nosso pode ser mais profundo do que isso. O desejo de realização profissional, o desejo de realização relacional, o desejo de realização de sonhos, de viagens, tudo isso é absolutamente legítimo, mas nenhum desses desejos pode ser maior do que o desejo de ver o céu se abrindo e o nosso Senhor descendo com poder e grande glória. Eu temo que, infelizmente, a igreja do século 21, ela parou de olhar para os céus. O salmista dizia: o servo, ele tem a sua esperança sempre nas mãos do seu Senhor. Ele está fazendo a referência aos escravos que ficavam esperando sempre que o seu Senhor fosse generoso com ele, em algum momento. Nós somos filhos de Deus. A nossa esperança precisa estar nas mãos do Senhor. É para Ele que temos que olhar, é Ele quem vai salvar a nossa pátria.
É Ele que vai salvar a nossa alma, é Ele que salva a nossa família, é com Ele que nós devemos nos preparar para se encontrar. O Senhor Jesus virá. Você está preparado? Em terceiro lugar, esse texto fala que quando o Senhor Jesus voltar, essa história vai se encerrar e um grande juízo começará. Eu disse para vocês que quando Jesus fala sobre a sua segunda vinda, Ele fala sobre algo doce e sobre algo amargo. O doce é o sabor que haverá nos lábios de todos aqueles que creem. Mas o amargo será o gosto que haverá no coração e nos lábios de todos aqueles que negligenciaram esta mensagem. E quanto a isso, o Senhor Jesus usa duas parábolas no final desse texto para fazer um alerta. A primeira parábola é a parábola da figueira, eu citei isso para vocês alguns dias atrás e vou repetir. Naquela época eles não tinham folhinha, como a gente tem, calendário. Eles não tinham celulares como nós temos, com tecnologia, que nos faz saber que dia que vai acontecer a data do nosso aniversário daqui 10 anos, se você quiser pesquisar. Eles não tinham isso. Como é que eles sabiam que a primavera estava chegando? Como que eles sabiam que o verão estava começando? Eles sabiam isso observando a criação, observando a natureza, observando o florescer das árvores, das frutíferas. Eles sabiam disso observando a lua, observando o sol, observando o tamanho de cada um dos dias. Eles faziam isso assim. E Jesus usa exatamente esse exemplo para dizer o seguinte: vocês não têm como saber nem o dia nem a hora, como eu mesmo que sou o Filho não sei. Nem os anjos sabem, vocês também não sabem. Mas vocês sabem prever o tempo pela observação, não sabem? Então prestem bem atenção, que eu estou dando para vocês muitas pistas a respeito de quando será esse dia. Observem o mundo ao redor de vocês. Fiquem preparados. Ele emenda isso com a seguinte história: se um pai soubesse a que horas que o ladrão entraria na sua casa, o que ele faria? Ele ficaria precavido. Então, se vocês lerem o mundo ao redor de vocês, qual é o dever de alguém que percebe que algo está para acontecer? O dever é o dever de ficar preparado, ficar em alerta. E nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando disso sempre. E é isso que essas parábolas que Jesus propõe, elas sugerem que a gente que não tem como saber a data nem a hora, mas que a gente faça uma leitura do tempo e se prepare. Eu não sei que dia que vai ser, mas eu sei o contexto desses dias, porque Jesus está me dando o contexto desses dias. E eu tenho que estar preparado, e não apenas preparado, mas eu preciso compartilhar esta mensagem com outras pessoas, por amor, por amizade, por misericórdia, para que as pessoas também se preparem para esse dia. Nós precisamos fazer isso. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 6, ele diz assim: irmãos, relativamente ao tempo e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ele está dizendo, olha, vocês sabem muito bem o que Jesus falou. Versículo 3, quando andarem dizendo, prestem bem atenção, e perceba o que acontece no nosso tempo. Veja o que Paulo diz à igreja. Quando andarem dizendo paz e segurança, o discurso que a gente ouve o tempo inteiro por aí, o discurso de um mundo unido, um discurso de um mundo politicamente correto, um discurso de paz, um discurso de segurança para as nações. Quando andarem dizendo por aí paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Por isso que você não vai ler na cartilha da ciência do nosso tempo, você não pode ler na cartilha da cultura do nosso tempo, você não pode se enquadrar na cartilha do politicamente correto no nosso tempo.
Nós cristãos não temos a autorização para acreditar naquilo que as mídias dizem. Nós temos que acreditar e olhar para as Escrituras, porque o nosso Deus nos revelou esta palavra, nos ensinou isso. O próprio Senhor Jesus disse o que aconteceria, nós estamos vendo acontecendo, e nós não podemos dormir como os demais. É isso que Paulo está dizendo. Eu imagino o desespero do apóstolo Paulo se ele estivesse nos nossos dias, vendo a igreja abraçar, concordar e defender coisas que combinam com o pensamento da cultura do nosso tempo, que resiste ao Senhor Jesus, mas de maneira nenhuma combina com as Escrituras. Eu imagino o desespero do apóstolo Paulo vendo a igreja dormindo no século 21, achando que está tudo ótimo, que está tudo bem, perdendo os filhos para o mundo, perdendo os filhos para coisas como ideologia de gênero, que não se sustenta nem biologicamente, quanto mais religiosamente falando. Eu imagino o apóstolo Paulo nos vendo nesse tempo, pacatos, passivos, engolindo tudo e achando que é tudo normal. Eu penso que diferente daquilo que ele disse para a igreja de Tessalônica, ele dizia: vocês esqueceram de tudo? Vocês não lembram mais do que Jesus disse? Vocês não estão ouvindo o mundo propondo paz e segurança? Vamos todos viver em paz. Concorda com tudo que eu digo, eu concordo com tudo que você fala, e vamos viver em paz. Essa paz não é a paz promovida pelo Senhor. Essa paz não é a paz daquelas bem-aventuranças que diz: bem-aventurados os pacificadores. Porque quando o Senhor Jesus diz bem-aventurados os pacificadores, Ele está dizendo: bem-aventurados aqueles que anunciam o Evangelho e propõem para os homens a oportunidade de paz com Deus. Porque quanto à paz entre nós, o próprio Senhor Jesus disse: eu vim para colocar pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, mãe contra filho, filho contra mãe. Por quê? Por causa do meu nome, porque aqueles que creem em mim sabem que eles vão viver para mim, por mim, aguardando o dia em que eu voltarei. Então não confunda a paz, não confunda a paz que Jesus veio anunciar com essa paz que é anunciada globalmente, que propõe acordos e que propõe negociação de princípios e de valores. Não é essa a mensagem do Evangelho. Tem muita gente que diz: mas pastor, o Evangelho não é aquela mensagem de amor, de paz e amor, estilo Woodstock, estilo John Lennon, estilo os hippies. Não é isso, o Evangelho não é isso. O Evangelho é uma denúncia de que os homens pecaram, que eles estão todos perdidos e que eles carecem de Deus. A mensagem do Evangelho é a mensagem de que um Deus santo, gracioso e amoroso sentiu compaixão de gente pecadora, inimigos de Deus. E quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o Filho dEle, para que nenhum de nós morresse, mas que crendo em Cristo Jesus nós fôssemos salvos. A mensagem do Evangelho é que quem crer em mim será salvo, mas por outro lado, mediante o sacrifício que Cristo fez, quem não recebe esse sacrifício, receberá uma condenação eterna. Essa é a paz do Evangelho. É a paz entre Deus e os homens. Mas em lugar nenhum, a Bíblia diz que nós viveríamos em paz com esse mundo. Muito pelo contrário, Jesus diz: perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Se levantaram contra mim, vão se levantar contra vocês. A prova disso é que eles se levantaram contra os apóstolos. Eles se levantaram contra a igreja do primeiro século. Eles se levantaram contra a igreja na Idade Média. Deturparam a igreja, desconfiguraram a igreja e transformaram a igreja que nasceu com os apóstolos numa seita herética. O Senhor Jesus foi misericordioso com a igreja e fez com que nós voltássemos para as Escrituras. Mas o que está acontecendo nos nossos dias é novamente um distanciamento das Escrituras, a troco do politicamente correto, desse amor piegas que é ensinado por aí, que todo mundo precisa ter. Um amor que não tem coragem de dizer a verdade para as pessoas. E a verdade é: se você não reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a parte que te cabe é no inferno. Isso é duro, mas é algo que a gente precisa saber. Porque o simples fato de você crer em Deus não significa que você vai para o céu.
Tiago, lá no primeiro capítulo da epístola, ele diz, os demônios, eles creem em Deus e eles até tremem. Isso não significa que eles vão para o céu. Mas eu preciso crer em Deus, eu preciso crer no seu Filho, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, e eu preciso reconhecer que salvação, somente através do único caminho, que é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, se não for por mim. O Senhor Jesus voltará. Você está preparado? Naquele dia, aqueles que se encontrarem rebeldes, resistentes à mensagem do Evangelho, não terão mais um advogado, mas terão um juiz. E aí não haverá mais escapatória. Nessa noite, você ainda está diante de um Deus que oferece graça e misericórdia. Jesus disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deixai diante de mim o fardo de vocês que é pesado. E eu quero te perguntar, qual o fardo que você está carregando hoje? Talvez o fardo da culpa. E o fardo da culpa faz com que eu me sinta mas tão distante de Deus, que eu tenho um pensamento, esse negócio não é para mim, porque eu sou alguém muito culpado, para que o Senhor Jesus me ame. O Senhor Jesus veio buscar e salvar gente como eu e você, culpados, que precisam de perdão. Talvez o fardo que você carrega é o fardo da religião dos seus ancestrais. Eles creram numa coisa, talvez equivocadamente, e você pensa, eu preciso levar isso adiante. E eu faço uma pergunta para você. O fato de alguém ter cometido um erro e aprendido algo errado no passado, significa que por tão somente você fazer parte de uma tradição, você precisa continuar no erro? Será que é assim mesmo? Ou será que Deus nos deu inteligência e emoção para que a gente pudesse inclusive corrigir os erros da geração passada? Então pense nisso. Você não é obrigado a defender ou a crer em algo que está equivocado, simplesmente porque no passado alguém te ensinou assim. Talvez o fardo que você carregue seja o fardo da meritocracia. Você fala, não, eu vou tentar conseguir esse negócio fazendo tudo certinho. Eu não vou fumar, eu não vou beber, eu não vou cometer nenhum crime. Deixa eu dizer para você, esse fardo é pesado demais para você carregar, porque nenhum de nós consegue acertar em todas as coisas. E é exatamente por não conseguirmos que Jesus veio uma vez e pagou e abriu um caminho para que nós fôssemos salvos. E Ele disse, eu voltarei, e no dia que eu voltar, eu vou reunir todos aqueles que creram em mim. Jesus voltará. Você precisa fazer parte desse povo, e para fazer parte desse povo, você precisa apenas crer em Cristo Jesus, reconhecer que é um pecador e pedir que Ele te ajude. E Ele, que é um Deus de graça e misericórdia, te ajudará. Isaías disse, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Hoje o Senhor está perto de nós. Invoquemos o nome do Senhor, busquemos o seu amor e a sua graça, para que um dia, quando Ele surgir, a gente cante de alegria e não tente se esconder, como os homens ímpios tentarão se esconder naquele dia. Meu desejo como pastor de vocês, é que todos que eu estou vendo aqui, façam parte daquela grande multidão, que vai celebrar a vitória do Cordeiro, junto naquele dia.